Olá, boa noite, sejam bem-vindos, estamos ao vivo. Hoje, projeto Iniciação. Eu, Gilberto Catira, e o professor Walter Teixeira, aqui no projeto Iniciação de número 161. Então, estamos aqui ao vivo em mais um projeto Iniciação, de sábado à noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro semanal, né? Justamente projeto de iniciação. Vamos dar início a mais um encontro, né? Que justamente trata da ciência iniciática das idades, né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para todos aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Isso é muito importante, seguir o caminho da iniciação. Justamente a iniciação, o projeto de iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem no planeta Terra, né? No mundo, né? A pessoa pode ter muitos outros projetos, né? De familiares, sociais e assim por diante, né? Mas o mais importante é esse projeto de iniciação, que é o autoconhecimento, né? A base do nosso encontro justamente são duas bases importantíssimas, né? Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que já foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades, né? Então, outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da Era de Aquário. Então, nós estamos num fim de ciclo, né? Surgimento de um novo ciclo, a Era de Aquários, né? Sobre a influência do Avatar Maitreya, né? E caminhando para um destino glorioso que vai se iniciar justamente no ano 3005, conforme o nosso professor Henrique de Souza nos ensinou. Aí vai surgir o início de uma nova civilização. Então, e o Brasil é a base dessa nova civilização. Isso é muito importante, nós temos em mente, né? O Brasil é a base da nova civilização. Então, é muito importante, então, o autoconhecimento, né? A pessoa pode dizer, daqui a 1000 anos que vai acontecer isso aí, né? O início da nova civilização. Não, não é assim. Começa já. O trabalho é já, nesse momento. Todo o trabalho deve ser feito agora, nesse instante. A transformação da sociedade, a reconstrução de todas as estruturas, né? E justamente caminhando diretamente para um porvir glorioso, que é justamente o início da nova civilização no ano 3005. É claro que no andar desse processo evolutivo, as coisas irão mudando, irão se adaptando às novas fases evolutivas e assim por diante. Isso depende, então, do esforço de cada ser humano, né? Isso é muito importante. Muito bem. Então, nós falamos aqui o projeto de iniciação, autoconhecimento. A pessoa que quer entrar no projeto de iniciação, iniciar o seu trabalho de autoconhecimento, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática. E essa escola iniciática tem que seguir rigidamente os preceitos e ensinamentos da ciência iniciática das idades. A pessoa pode escolher a escola que quiser, né? Tem muitas escolas aí no mundo, né, de iniciação. Mas nós, de nossa parte, nós indicamos que a pessoa venha fazer o seu curso, o seu projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, a pessoa pode contar, mas como é que eu posso fazer para fazer o curso de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose? Qual é o primeiro caminho, né? A primeira providência? É muito simples.
entra no busca na internet, né? E coloca lá Sociedade Brasileira de Obiose. Ela automaticamente vai entrar no site, vai encontrar o site da Sociedade Brasileira de Obiose. Encontrando o site, ela entra lá e vai buscar. Porque justamente os departamentos, no site tem uma série de informações, a pessoa já pode ir estudando lá, né? Uma série de informações. Mas ela deve buscar o departamento, que existe muitos departamentos aqui no Brasil e no exterior, buscar o departamento da sua cidade, ou próximo à sua cidade. Para quê? Para fazer a sua inscrição. Inscrição justamente no curso peregrino, que é o primeiro curso básico de iniciação da sociedade. Né? Agora, esse ano já não há mais possibilidade, porque já estamos em junho, caminhando para a metade do ano, né? Mas no ano que vem, em janeiro, logo no início do ano, a pessoa já pode entrar em contato com o departamento e fazer a sua inscrição para fazer o curso peregrino, que é o curso básico. É o curso básico, depois tem mais 4 graus, totalizando 5 graus. A pessoa totalizando esses 5 graus, ela pode, então, tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Obiose. Então, está um convite para todos aqueles, né? E, tornando-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Obiose, ela pode participar de reuniões internas e externas da sociedade, isso pode participar das ritualísticas, né? Isso é muito importante, pode participar de todos os eventos, externos e externos, palestras e assim por diante, né? E mais do que nunca, ela tem a possibilidade de estudar as revelações, as cartas de revelação do nosso mestre, professor Henrique Jesus, que são milhares e milhares de páginas. Aí está o convite, então, para todos que pretendam seguir o caminho da iniciação. Uma outra possibilidade também, nós recomendamos que a pessoa faça esse processo iniciático de maneira presencial, né? Num departamento, num dos departamentos da Sociedade Brasileira de Obiose. Então, ela vai escolher um departamento na sua cidade ou próximo à sua cidade. Agora, se não for possível isso, a pessoa pode fazer, então, o EAD, ensino à distância. Então, os ensinamentos são encaminhados através da internet. Não é verdade? Então, através da internet. Mas, mesmo assim, é claro, a pessoa tem que fazer a sua inscrição num departamento específico e fazer para começar a receber as instruções justamente do grau do início, inicialmente, o grau peregrino. Então, está um convite para todos que desejam fazer o seu projeto de iniciação e iniciar justamente o seu trabalho de autoconhecimento. Muito bem, isso é muito importante, então, para todos nós. Então, nós vamos aqui começar os nossos estudos, né? Baseando com a base justamente nos ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, né? Ela nos deixou muitos conhecimentos a respeito da ciência iniciada das idades, né? E nós vamos aqui vendo palavras importantes a respeito relativas à teosofia, né? Justamente definições deixadas pela mestra Helena Petrovna Blavatsky. Um termo muito importante que nós vamos agora verificar aqui é justamente o termo antakarana. Olha, antakarana. Esse termo tem vários significados que diferem em cada seita e escola filosófica. Sankarikarya traduz essa palavra com o sentido de entendimento. Então, antakarana é entendimento. Outros como órgão ou instrumento interno. A alma formada pelo princípio pensador e o egotismo, ahankara. Enquanto os ocultistas definem-no como sendeiro, ou seja, caminho estreito, ou ponte entre mana superior e o inferior, o ego divino, e a alma pessoal do homem. Então, vemos, a nossa estrutura interna é setenária. Nós temos um quaternário inferior, né, constituído pelo corpo físico, pelo vital, pelo corpo astral, pelo mental inferior. E temos também, como seres humanos, tem uma tríade superior,
justamente constituída a tríade pelo mental superior, por Buddhi e por Atman. Antakarana é justamente essa ponte que liga o quaternário inferior com a tríade superior. Essa é a definição, Antakarana. Antakarana é justamente a ponte entre o mana superior e o ego divino, a alma pessoal do homem. Essa é a definição simples da Antakarana, de maneira bastante sintética. Né? Essa Antakarana serve como meio de comunicação entre ambos, essas ambas estruturas, o quaternário e a tríade, e transmite do ego inferior para o superior todas as impressões pessoais e pensamentos dos homens que podem, por sua natureza, ser assimilados e retidos pela entidade imperecível e, portanto, transformados em imortais com ela. Esses são os únicos elementos da personalidade passageira que sobrevive à morte e ao tempo. Assim, é lógico que somente aquilo que é nobre, espiritual e divino no homem pode, na eternidade, testemunhar o fato de ter vivido. Então, aí está. Antakarana, a consciência inferior ligado com a personalidade, e já a tríade superior, né? a consciência superior, ligados por um fio, uma ligação chamada Antakarana. Aí está essa definição bastante interessante. Muito bem. Nós vamos ver aqui uma outra definição dada por Helena Petrova Blavatsky, justamente que é antropologia. Olha, antropologia, fala-se muito nesse termo, né? É a ciência do homem. Abrange, entre outras coisas, a fisiologia, ramo da ciência natural, que estuda os órgãos e suas funções nos homens, animais e plantas, e especialmente a psicologia, a grande e atualmente muito abandonada ciência da alma, tanto como entidade distinta do espírito, como em suas relações com o espírito e o corpo. Na ciência moderna, a psicologia trata apenas ou principalmente das condições do sistema nervoso e desconhece quase por completa a natureza e essência psíquicas. A psicologia se atém, se atém principalmente à alma humana, que é justamente o emocional e o mental inferior. A psicologia se atém a isso. Ela não se dedica à tríade superior. Futuramente, sim. Futuramente, a psicologia vai entrar pelos campos superiores e analisar toda a estrutura do ser humano, centenária, né? E principalmente dando foco muito importante para a tríade superior. Né? Muito bem. Então, aí está Os médicos denominam a psicologia de ciência da loucura e nas escolas de medicina designam com tal nome disciplina da demência ou alienação mental. Então está essa definição de antropologia, que é a ciência do homem, né? A ciência que estuda justamente a evolução do ser humano, nas diversas raças, e assim por aí. Isso na ciência acadêmica, antropologia, né? Mas na ciência iniciática, nós chamamos de antropogênese, porque aí vê o sentido evolutivo do ser humano no sentido cósmico. Isso é muito importante. Então, antropologia é o foco dado para o estudo da evolução do homem na face da Terra, e antropogênese é justamente o foco dado ao estudo da evolução da consciência cósmica no sentido universal. Isso é muito importante, então, essa definição. Como consequência, nós temos a palavra antropomorfismo, do grego anthropos, que significa homem. Consiste em atribuir a Deus ou aos deuses uma forma humana e qualidades e atributos igualmente humanos. Então, aí a ciência, pela ciência iniciática, a gente sempre fala nessa questão do antropomorfismo, ou seja, o antropos, né? Homem, mas isso significa também, no antropomorfismo, a expressão da divindade no homem. A expressão da divindade do homem. Né? Tanto que o nosso professor, o mestre professor Henrique de Souza, ele define a inteligência humana de uma maneira bastante importante. Ele diz que a inteligência humana é a projeção do Espírito de Deus no homem. Então, está em antropos,
projeta-se ao Espírito de Deus e surge, evidentemente, a inteligência. Veja bem que importante esse conhecimento, né? Esse conhecimento importante dado por Helena Blavatsky. Muito bem. Vamos ver aqui, imediatamente, vamos ver aqui um outro termo importantíssimo na ciência iniciada das idades, que é Anu. Anu. Uma das mais altas divindades dos babilônios. Dos babilônios. Anu. Rei dos anjos e espíritos. Senhor da cidade de Erech. É o governador e Deus dos céus e da terra. Seu símbolo é uma estrela e uma espécie de cruz de Malta, emblemas da divindade e soberania. É uma divindade abstrata, que supõe-se tem a forma e extensão do espaço etéreo ou céu, enquanto sua esposa tem a forma dos planos mais materiais. Olha só que definição importante, né? Ambos são os tipos de Uranus e Gaia, de Hesíodo, do grego Hesíodo. Surgiram do caos original. Todos os seus títulos e atributos são gráficos e indicam saúde, pureza física e moral, antiguidade e santidade. Anu foi o mais primitivo deus da cidade de Erech, na Caldeia, né? Um de seus filhos era Bil, ou Vilcã, deus do fogo, de vários metais e das armas. Segundo George Smith, um estudioso importante do século XIX, né, há em tal divindade uma estreita relação com uma espécie de raça cruzada entre o bíblico Tubal-Caim e o clássico Vulcano. Aí está, no conhecimento antigo, essa informação, né, que é considerado como a mais poderosa divindade relacionada com a feitiçaria e os encantamentos em geral. Aí está essa definição, então, de Anu, que é um termo caldaico, né? Caldaico, da Caldeia, né? Então, aí, muito importante essa denominação. Depois tem outro termo também chamado Anubis. Anubis vem do grego, hein? Grego, Anubis. O deus com cabeça de cão. Anubis é um deus com cabeça de cão, idêntico, em certos aspectos, a Horus, lá do Antigo Egito. É o Deus que trata dos desencarnados ou dos ressuscitados na vida post-mortem. Anepou, ou Anebo, é a sua denominação egípcia. É uma divindade psicopômpica, isto é, que guia ou conduz as almas do outro mundo. O Senhor da Terra, do silêncio do Ocidente, a terra dos mortos, o preparador do caminho do outro mundo, a quem os defuntos eram confiados para serem conduzidos por eles. Osíris, o juiz. Osíris, o maior deus na antiguidade egípcia, né? O maior deus do Egito era Osíris, né? Em resumo, é o embalsamador e o guardião dos mortos. É uma das mais antigas divindades do Egito. Então, Anubis é uma das mais antigas divindades do Egito antigo, né? Visto que Mariette Bey, uma pesquisadora muito importante desse encontro, encontrou a imagem do mesmo em tumbas da terceira dinastia. Então, isso aí foi encontrado em tumbas na terceira dinastia do Egito, justamente essa imagem do Anubis. Isso é muito importante, então, essa questão, então, né? Muito bem. Muito bem. Então, vamos prosseguindo aqui. Agora, vamos ver aqui, fazer um pequeno estudo sobre um ser de enorme importância na antiguidade, chamado Apolônio de Tiana. Olha, Apolônio de Tiana. A gente vê nos escritos, né, herméticos, nos escritos da antiguidade, né, a gente vê justamente da Grécia, né, a citação de Apolônio de Tiana. Então, vamos ver algumas informações a respeito desse grande ser. Foi um filósofo admirável, que nasceu em Capadócia, no início do século I. Pitagórico fervoroso, ele seguia Pitágoras,
Estudou as ciências fenícias sob a orientação de Euxênio de Eutidêmio e a filosofia pitagórica e outros estudos sob a orientação de Euxênio de Heraclea. Seguindo as doutrinas dessa escola, foi vegetariano durante sua longa vida, alimentando-se apenas de frutas e hortaliças. Não tomava vinho. Usava roupas feitas apenas por fibras vegetais. Ele não usava material orgânico, material animal nas suas roupas. Andava descalço. Olha que interessante. Andava descalço e deixou o cabelo crescer em todo o seu comprimento, como o faziam todos os iniciados. Foi iniciado pelos sacerdotes do templo de Esculápio, Asclépios, na cidade de Éges, aprendendo muito dos milagres utilizados para curar doentes, realizado pelo deus da medicina. Tendo se preparado para uma iniciação mais elevada, através de um silêncio que durou 5 anos, e também através de viagens, nas quais visitou Antioquia, Éfeso, Panfilha e outros locais, encaminhou-se sozinho através da Babilônia para a Índia, pois seus discípulos mais íntimos abandonaram-no por temerem ir à terra dos encantos. Os seus discípulos não quiseram ir com ele foi sozinho à Índia. Contudo, um discípulo acidental, Dames, que encontrou no caminho, acompanhou-o em suas viagens. Então, esse discípulo Dames acompanhou em suas viagens. Na Babilônia, foi iniciado pelos caldeus e magos, como relata Dames. Relato esse que foi copiado por Filóstrato 100 anos depois. Após seu regresso da Índia, mostrou-se como um verdadeiro iniciado, pois todas as pestes e terremotos, mortes de reis e outros acontecimentos que precisou ocorreram pontualmente. Em Lesbos, na cidade de Lesbos, os sacerdotes de Orfeu, invejosos, negaram-se a iniciá-lo em seus mistérios especiais, embora o fizessem alguns anos depois. Pregou ao povo de Atenas, olha, ele pregou para o povo de Atenas, o Apolônio de Tiana e outras cidades. Pregou a moral mais pura e nobre, e os fenômenos que realizou foram tão admiráveis e estupendos quanto numerosos e bem comprovados. Aí, fenômenos ligados à magia, né? Era um ser de hierarquia, ele praticava a magia de maneira bastante definida, né? Como é que os talismãs de Apolônio têm a virtude de impedir, como presenciamos, a fúria das ondas, a violência dos furacões e as investidas de animais ferozes, enquanto os milagres de Nosso Senhor são recordados apenas pela tradição? Os de Apolônio são numerosíssimos e realmente manifestados em fatos atuais? Isso significa justamente a aplicação da magia. A magia é justamente a utilização das leis cósmicas pelos grandes mestres, né? Por aqueles que têm uma consciência superior cósmica elevada. Porém, responde facilmente a esta pergunta o fato de que pode ser a mesma dos dias de hoje, onde lhe ensinar a ciência não superada por nenhuma outra. Seus diálogos com o Coríntio Manipo constituem um verdadeiro catecismo esotérico e revelam, quando compreendidos, mais de um importante mistério da natureza. Apolônio era amigo, correspondente e hóspede de reis e rainhas. E não há poderes maravilhosos ou mágicos melhor atestados que os seus. Então, ele tinha um poder de magia, alto poder de magia, por ser um ser diferenciado, superior, né? de uma superioridade espiritual muito além dos limites do ser humano, né? No fim de sua longa e prodigiosa vida, abriu uma escola esotérica em Éfeso. Morreu com aproximadamente 100 anos de idade. Então, essa história extraordinária de Apolônio de Tiana é muito citado, né? Nos conhecimentos iniciáticos, né? Na escola de conhecimento da Grécia, né? Justamente esse ser de maravilhosa estrutura espiritual chamado Apolônio de Tiana, né? Muito bem.
Então, vamos aqui, prosseguindo os nossos estudos, vamos ver aqui um termo agora muito importante. Esse termo é de uma importância enorme. Esse é chamado aquele. É simples o nome, né? Aquele. O que é aquele? É o todo absoluto, o eterno absoluto, fora do qual nada existe, do qual tudo procede e no qual tudo se resolve. A causa instrumental e material do universo, a substância e a essência do universo. É o aquele. Na Índia chamava-se também de aquilo. Aquilo. Então, a história da Índia nos conta que os mestres chamavam aquilo que nós chamamos de Deus, chamavam de aquilo, ou imanifestado. Então, os discípulos perguntavam para os mestres: mestre, mas o que é o aquilo? Então, os mestres respondiam assim: aquilo é aquilo. Não tinha definição, né? Não é, a mente humana não é capaz de definir justamente a divindade, acima do nosso entendimento. Tanto que Buda é considerado ateu. Né? O budismo é considerado pelas correntes religiosas do Ocidente, né? Como sendo ateu, né? Ligado ao ateísmo. Né? Mas, na verdade, Buda não falava em Deus por uma razão muito simples. Um dia, né, um discípulo perguntou para Buda por que ele não falava de Deus. Então, Buda foi muito simples na sua resposta. Buda falou assim: eu não posso falar daquilo que eu não entendo. Simples, né? Buda falou isso. Eu não falo daquilo que eu não entendo. Então, é verdade. Então, por isso que no budismo não há uma referência sobre Deus, a divindade, não se fala isso. Né? Na verdade, aquele é a existência una, incognoscível, cuja primeira manifestação é o espírito. O espaço e o tempo são apenas formas daquele. Né? Tanto que HPB denominava o aquele, né? O imanifestado, como o ser e o não ser. Ela deu um nome especial para essa entidade, seidade, que é um neologismo que ela criou. Né? Seidade não existe no dicionário, ela criou. Seidade é aquilo que é e não é. Né? Muito bem. Para os sentidos e as percepções dos seres infinitos, aquele é não ser. É ser e não ser. No sentido de que a única ipseidade, porque nesse todo oculta-se a sua coeterna emanação ou irradiação imanente, que ao converter-se periodicamente em Brahma, a potência masculina e feminina, desdobra-se, formando o universo manifestado. Então, o aquele é a origem justamente do universo manifestado. Só que o aquilo é a realidade eterna, que nós desconhecemos, é a realidade universal. E aquilo que lhe dá origem é justamente a ilusão, Maya. Então, o universo manifestado é Maya, ilusão. E o aquilo é a realidade, que nós não conseguimos penetrar nesse conhecimento ainda. Só o aquilo e aquele saberia determinar se nós um dia atingiremos esse conhecimento. Mas com certeza atingiremos sim. Atingiremos sim. Então, isso aqui é muito importante, este entendimento. Né? Esse entendimento é muito importante. Uma outra definição que nós queríamos aqui abordar, de muita importância, é esse termo Arca da Aliança. Olha, é muito importante esse estudo, né? Ligado justamente com a evolução da antiga civilização, né? De Moisés, né? A Arca da Aliança. Né? Toda a arca altar entre os egípcios, hindus, caldeus e mesmo entre os mexicanos era um altar fálico, símbolo do Ione, ou matriz da natureza. O Sekhet dos egípcios, a arca ou caixa sagrada, era colocada sobre o Ara, seu pedestal. A arca de Osíris, com as relíquias sagradas do deus, era do mesmo tamanho da arca hebraica. Então existia a arca de Osíris e a arca dos hebreus. Tinha o mesmo tamanho, as duas tinham o mesmo tamanho.
segundo o egiptólogo Sharp, um estudioso do século XIX. Era transportada pelos sacerdotes com varas que passavam por seus anéis em sagrada procissão, como a arca ao redor do qual dançava Davi, rei de Israel. O rei Davi dançou diante da Arca da Aliança, justamente em honra justamente à divindade, né? Ele fez isso. Né? E a Arca da Aliança estava no centro justamente de um local destinado justamente à adoração da divindade, né? Os deuses mexicanos possuíam igualmente as suas arcas, bem como Diana, Ceres e outras deusas. A arca era um barco, um veículo. Tebas possuía uma Tebs, significa em hebraico arca, o que é apenas um reconhecimento natural do qual o povo eleito é devedor de sua arca. Por outro lado, como escreve Bauer, um estudioso, o querubim não foi usado pela primeira vez por Moisés. A Ísis alada era o querubim ou Arié do Egito, séculos antes de ali chegar o próprio Abraão ou Sarai. Muitas vezes observou-se a semelhança externa de algumas arcas egípcias que possuíam por arremate duas figuras humanas providas de asas, com a Arca da Aliança, e não apenas a semelhança à identidade externas, mas também as identidades externas e internas, que são agora conhecidas por todos. As arcas, seja da aliança, ou seja do reto e verdadeiro simbolismo pagão, tiveram em sua origem e têm agora um único e mesmo significado. Aí está uma imagem da Arca da Aliança. A Arca da Aliança está aí. O nosso irmão colocou, né? O povo eleito apropriou-se da ideia, deixando de reconhecer sua procedência. O mesmo acontece no caso de Urim ou Tumim. No Egito, como demonstraram muitos egiptólogos, esses dois objetos eram emblemas de duas verdades. Duas figuras de Ré e Temei eram levadas no peito pelo sumo sacerdote egípcio. Tmé, ou Tmin no plural, significava verdade em hebraico. Segundo Wilson, um estudioso, né, a figura da verdade tinha os olhos fechados. Rossellini, outro grande estudioso, relata que o Tmei era usado como colar. Diodoro, um outro estudioso da antiguidade, atribui-se colar de ouro e pedrarias ao sumo sacerdote, quando administra a justiça. Na versão dos 70, a palavra tumim foi traduzida com o sentido de verdade. Verdade. Muito bem. Então, isso aí são fatos importantes a respeito da Arca da Aliança. E, em seguida, nós temos aí a denominação da Arca de Ísis também, né? Na grande cerimônia anual dos egípcios, celebrada no Monte Atir, o barco de Ísis era levado em procissão pelos sacerdotes. E comiam-se tortas ou bolos, pãezinhos, marcados com o sinal da cruz Tati. Esta cerimônia era realizada em comemoração ao pranto de Ísis pela perda de Osíris, que dava à festividade de Atir um caráter solene e imponente. Como escreve Balwick, um estudioso, Platão refere-se às melodias próprias da cerimônia, dizendo que eram antiquíssimas. O Miserere, que se canta justamente em Roma, né, na liturgia romana, né, conforme se disse, deriva desse canto, Miserere, né, se deriva desse canto, e assemelha-se ao mesmo na cadência melancólica. Atrás da arca seguiam-se donzelas cobertas com véu, chorando. As normas ou virgens veladas choravam também a perda do deus saxão de nossos avós, o bom, porém infeliz Baldur. Então aí tem também, nós podemos fazer uma relação com a Arca de Noé. Sempre tem a palavra arca, né? A Arca de Noé. O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, nos diz, com relação à Arca de Noé, que a arca significa agarta. Agarta. Então, a gente pode inferir que as arcas, essas arcas todas, são derivadas
de Agartha. É verdade, a gente pode referir isso. Derivada de Agartha. Né? Aliás, a Arca da Aliança do rei Salomão sumiu quando a nação dele foi invadida, né? E a arca sumiu. Até hoje não se sabe o destino, né? A gente pode imaginar que, na verdade, aquela Arca da Aliança foi recolhida para Agartha. A gente pode raciocinar dessa forma, né? Nós podemos inferir dessa forma, né? Que a Arca da Aliança de Salomão foi levada justamente para Agartha. Então aí a arca relaciona-se a Agartha. Então, veja bem que importante que tem esse conhecimento todo, né? É um conhecimento importantíssimo, importantíssimo. Muito bem. Então, vamos ver aqui vamos ver aqui Ardhanarisha, outro termo importante, que é muito citado na ciência iniciática. Ardhanarisha significa metade macho, metade fêmea. Um estado indiferenciado ou não polarizado da energia cósmica. Chama-se Ardhanarisha. Por personalizado, é a forma andrógena de Shiva. Então está uma outra definição bastante importante a respeito desse entendimento. Né? Para fechar esse estudo que nós estamos fazendo hoje, vamos ver o último termo aqui, justamente Arjuna. Muito importante, né? Literalmente o branco, Arjuna. Terceiro dos 5 irmãos Pandavas, ou seja, o celebrado filho de Indra, esotericamente o mesmo que Orfeu. Discípulo de Krishna, que o visitou. Casou-se com a sua irmã Subhadra, além de ter muitas outras esposas, como conta a alegoria. Durante a guerra fratricida entre Kurus e Pandavas, Krishna o instruiu na suprema filosofia. Isso aí está citado no Bhagavad Gita. Quem lê o Bhagavad Gita vai ler toda essa história interessante, né? Krishna o instruiu Arjuna na sua suprema filosofia, enquanto desempenhava o papel de condutor do seu carro. Então, Arjuna estava no seu carro, né? Puxado por animais, né? E acima dele estava Krishna, orientando. E ele estava no meio de uma guerra. E essa guerra ele travava contra os seus próprios parentes, né? Então, ele realmente ele falou com Krishna, como é que eu vou lutar contra os meus parentes, né? Então, aí Krishna, claro, revelou a ele que, na verdade, como a gente pode identificar hoje, no sentido esotérico, na verdade, não é lutar contra os parentes, é lutar contra si mesmo, vencer a si mesmo. Na verdade, Krishna estava ensinando a Arjuna a vencer a si mesmo, autoconhecimento. Vencer a sua personalidade. Né? Muito bem. Arjuna, terceiro dos príncipes Pandavas, era filho de Pandu e Prita ou Kunti. Porém, Pandu era apenas pai adotivo de Arjuna, pois este foi misticamente engendrado pelo deus Indra. No Bhagavad Gita, Arjuna representa o homem, como prova o próprio significado da palavra Nara, homem, uma das denominações que esse príncipe recebe, ou melhor dizendo, a mônada humana em evolução, assim como Krishna representava o espírito que o guia e ilumina. Então, Arjuna era a mônada humana descida dos céus e projetada no mundo objetivo e orientada pelo princípio imanente superior, que era justamente Krishna. O fato de Krishna dar a Arjuna a sua própria irmã Subhara em casamento simboliza a união entre a luz do Logos e a mônada humana. Então, na verdade, é isso que significa, né? O Krishna orientando, fazendo o casamento, arrumando uma esposa para Arjuna, né? Ele, na verdade, fez essa ligação. O casamento entre a personalidade transformada com a consciência divina superior. Então, isso é muito importante, esse conhecimento todo, né? Aliás, evidentemente, é muito importante que as pessoas
leiam o Bhagavad Gita. É um livro muito importante no autoconhecimento e é muito importante, de enorme importância, que as pessoas estudem o Bhagavad Gita. Nós vamos, num determinado momento, nós vamos ter uma apresentação aqui, numa palestra, vamos falar sobre o Bhagavad Gita, a origem, a história e muitos capítulos. Vamos analisar muitos capítulos do Bhagavad Gita para justamente propiciar o estudo através do autoconhecimento. Muito bem. Agora nós continuamos aqui os nossos estudos, né, a continuação dos estudos que nós estamos fazendo a respeito do Egito, né, do Egito, a iniciação em Luxor, né, a iniciação em Luxor e os santuários, né, o santuário de Luxor e outros santuários existentes no Egito. Vamos continuar, então, nessa caminhada para o entendimento justamente desse processo de iniciação, conforme o entendimento do Antigo Egito. Né? Vamos lá ver? A importância da alta vigilância para a transformação interna. Né? Agora vamos nos lembrar da narração feita pelo mestre David Lloyd sobre suas experiências na encosta do Monte Shasta. Dele foi exigido que entrasse em contato com certa emanação de vida, cuja consciência interna formava o ponto de união entre a oitava celeste, frequência de vibração mais elevada, e a do reino terrestre, a fim de possibilitar sua elevação, a oitava luz dos mestres ascensionados. No nosso mundo, as máquinas entram em movimento através da ligação de um simples contato. E, com isso, a corrente elétrica é posta em circulação para gerar mais força. Na ascensão da consciência humana à consciência divina, processa-se gradualmente a elevação dos corpos internos até que a atividade vibratória se aproxima suficientemente da vibração celeste, a transformação interna. Né? Então, todo o processo evolutivo é justamente o aumento do padrão vibratório. Aí está, o aumento do padrão vibratório, para que possa haver essa ligação entre a consciência humana e a consciência divina. Então é assim. E quando isso acontece, né, no instante que isso acontece, a consciência humana e a divina tornam-se uma só. Olha que volta à unidade, né? A volta à unidade. O indivíduo que conseguiu ascensionar sua consciência não perderá as experiências da sua vida feitas nesse sentido, pois todas ficarão gravadas como parte integrante do seu ser. Toda a sua experiência, através das várias reencarnações, ficam retidas na sua consciência. É verdade? Isso faz parte do seu autoconhecimento. É a base, o fundamento, aquilo que o impele a ter um novo padrão vibratório que une justamente a consciência superior. Né? Muito bem. O reino celeste vibra através e em volta do mundo, das aparências, e sua vibração é harmonia, equilíbrio, beleza e perfeição. Porém, tão acelerada, o reino celeste, a vibração é tão acelerada que pode atravessar a estrutura atômica mais lenta, sem produzir efeitos externos dignos de nota. Podemos dizer que a água procura formar o seu próprio espelho. O semelhante atrai o semelhante. Isso é básico, justamente, no conceito da evolução. Né? É base no universo. O semelhante atrai o semelhante. Vibrações semelhantes se atraem. Não é verdade? Vibrações semelhantes se atraem. É por isso que no nosso processo evolutivo é importante nós mantermos um plano vibracional elevado. Para quê? Para sempre nos ligarmos com entidades espirituais elevadas. Por isso que a importância da alta vigilância. Né? Se a pessoa não tiver uma vigilância extremada, ela possibilita que a sua vibração baixe e ela vai ficar em contato com seres de baixa vibração. Na verdade, pode até ser obsediada, né? Pode sofrer processo de obsessão por kamarupas, chamado kamarupas. Né? Então, isso quer dizer, a atividade, como semelhante atrai semelhante,
a atividade vibratória é determinada pela consciência na qual toda a vida é revelada. Veja só que importante. Então, o princípio básico da evolução é o plano vibracional. Evoluímos aumentando o nosso plano vibracional em direção da consciência cósmica, né? Muito bem. Para que os seres que procuram maior desenvolvimento espiritual, a mudança de atividade vibratória dos corpos internos venha a ser o preparativo para o contato cósmico. Veja bem, vamos repetir. Para os seres que procuram maior desenvolvimento espiritual, a mudança da atividade vibratória dos corpos internos venha a ser o preparativo para o contato cósmico. Então, o contato cósmico é derivado justamente dessa evolução vibratória que nós podemos fazer no nossa estrutura, né? Justamente através do autoconhecimento, né? Do projeto de iniciação. Ou seja, a atividade vibratória dos reinos mais elevados, a não ser que essas radiações tenham sido aceleradas por meio da vibração subconsciente mais elevada do foco da luz individual. Então, essa é a base então, do processo evolucional no universo, né? Justamente a elevação justamente vibracional da consciência, né? Já observamos o perfeito sincronismo dos acrobatas, né? Os acrobatas têm um perfeito sincronismo nas suas atividades físicas, né? Quando se preparam para voar de uma plataforma a outra. Os acrobatas fazem isso, né? Os pêndulos, né? Eles pulam de uma corda para outra com perfeição, né? Mas vê-se o trapézio sendo acelerado. O trapézio é acelerado. Dentro do ritmo de cada trapezista atento ao seu parceiro. No momento exato, cruzam o espaço, cada um sendo apanhado ainda no ar pelo seu colega. Isso exige um contínuo aumento no ritmo de vibrações e uma constante preparação para alcançar o propósito desejado. Cosmicamente falando, nossos esforços são muito, muito importantes no sentido de elevar o homem ao alto nível cósmico, para que possamos unir nossa consciência ao cosmos, né? Em um instante cósmico, ativar essa união. Durante todos os séculos passados, constantemente foram elevadas as atividades vibratórias dos corpos internos e muitos seres, por serem vítimas de falsas sugestões, no último instante, qualquer impressão externa ou interna modificava a gama vibratória da consciência ascensionada e, nesse momento exato, essa deixava-se cair, em vez de seguir a pulsação que a levaria à duradoura união cósmica. Então, pode haver tropeços, né? No processo evolutivo, e a gente tem que evitar isso. Tem que evitar isso justamente através disso que nós estamos investigando, a importância da alta vigilância. Porque se não houver essa vigilância, o padrão vibratório pode cair e haver uma queda momentânea, duradoura ou não, mas uma queda pode ocorrer, né? Então, é necessário manter sempre o padrão vibratório para manter esse processo evolutivo constante. Se pudéssemos ver com minúcia, através da visão interna, os preparativos para a ascensão, iríamos constatar a precisão matemática de cada pormenor no decorrer dessa atividade, pois os 4 corpos devem vibrar na mesma frequência a fim de expressar simultaneamente sua harmonia. Então, os corpos devem vibrar na mesma sequência. Evidentemente, no processo de adeptado, todo o processo vibracional torna-se uno. Quando torna-se uno, o indivíduo torna-se iluminado, um adepto. Então, ele passa a ser um iluminado, né? Então, o seu centenário passa a vibrar de maneira una, de acordo com o padrão cósmico, né? Assim preparados, esses seres que atingem essa condição podem captar no descenso a alta vibração da consciência cósmica e unir-se com os mestres ascensionados. Então, mantendo essa vibração, essa propriedade vibratória alta, a gente pode sempre nós podemos nos manter sempre unidos com os mestres ascensionados, com as hierarquias superiores. Nós sabemos
que em nossas viagens aéreas, a sincronização do tempo é de grande importância e necessita de grandes preparativos. Dessas viagens que a gente faz através dessas sequências vibratórias. Quando todos os instrumentos funcionam bem, cada um com a equivalente energia para o tempo pré-estabelecido, então tudo contribui para uma boa viagem. Então, quando todos os instrumentos, ou seja, quando todos os níveis vibratórios nossos funcionam adequadamente em uníssono, isso aí contribui para uma boa viagem em direção ao alto, né? Assim também ocorre com os 4 corpos inferiores dos homens, com o quaternário. O quaternário deve ser preparado para atingir um estado vibratório superior para entrar em contato com a tríade superior, justamente fazendo aquela ligação que nós vimos, né? Antakarana, né? Antakarana ligando o quaternário inferior, o quaternário superior. Quando há essa ligação, 4 com 3, na verdade forma-se um cero de Salomão, um setenário, que é o símbolo do adepto. É uma estrela de 6 pontas, de 7 pontas. É justamente a estrela de Davi, né? A estrela de Salomão, digo. A estrela de Salomão. Então, assim também, para efetuar a união cósmica, deverá haver um perfeito sincronismo ou ajustamento entre todas as atividades vibratórias. Então, para haver essa união cósmica da nossa mente, com a união cósmica, é necessário fazer um ajuste vibratório dos 7 corpos nossos, formando um setenário, né? Uma estrela de Salomão, né? E justamente o que caracteriza o surgimento do adepto ou do iniciado, do iluminado, né? Aí, então, nós podemos verificar o trabalho mútuo dos 4 corpos. Vamos ver agora o trabalho mútuo dos 4 corpos. Considerando o adiantado grau de iluminação de vossa consciência, podemos pensar em dar uma simples explicação sobre a energia. Se nesse preparo que é dado, colocardes em primeiro lugar toda a consciência em atividade, iremos constatar que fluirá, através de nós, uma abundante quantidade de energia e com muito menos esforço do que o habitual para realizarmos nosso trabalho. O corpo físico é envolvido pelos corpos etérico, mental e assemelha-se ao grão encerrado na casca ou a corola da rosa protegida pelas pétalas. Quando a emanação de vida empreende uma atividade física, a energia exigida para essa execução flui da presença do eu sou, através dos corpos etérico, mental e emocional, até chegar à forma física. Então, evidentemente, quando há essa ligação, através de Antakarana, tudo flui e há uma descida permanente dessa energia superior até o corpo físico denso. O comportamento ou a radiação dos 3 invólucros do corpo físico é, portanto, um fator altamente importante no aproveitamento dessa energia qualificada. Muito bem? Essa é a razão pela qual nós podemos repetir essa explicação. Quando um trabalho é efetuado com alegria e espontaneidade, traz um benefício maior, não somente para o discípulo, como também a obra em si. Então, todo esse processo de autoconhecimento deve ser realizado com muita espontaneidade e alegria, né? Com a predisposição de se atingir um estado superior, né? Quando o corpo do sentimento, ou o corpo emocional, não está inclinado a participar de um trabalho planejado, uma grande parte da energia radiante pela presença é absorvida pelo corpo emocional, a fim de trazer à tona quase sempre certos sentimentos desarmônicos. Então, quando nós não tomamos cuidado justamente para manter esse equilíbrio, né, do corpo mais denso, dos corpos mais densos com os corpos mais sutis, então pode causar certos sentimentos desarmônicos. E assim, uma pequena parte da energia chega a penetrar no corpo físico. Então, obstrui, faz uma obstrução da descida da energia cósmica junto ao plano mais denso. Da mesma forma acontece com o corpo do pensamento. Quando este se apodera do fluxo divino
de energia subtraindo ao corpo físico. Se esses corpos, mental e emocional, transmitissem energia suficiente, o trabalho seria facilitado, porquanto o corpo físico fica exausto pelo corpo despendido em razão da má vontade dos seus invólucros que bloqueiam o fluxo divino. O mesmo também acontece com a forma etérica, que consciente ou inconscientemente, a pretexto de uma enraizada atividade contra esse ou aquele trabalho, influencia o fluxo da energia, que há inúmeros séculos, através das encarnações, vem se acumulando. Então, os nossos corpos inferiores não somem, eles são qualificados para uma atividade superior. Isso acontece também com o corpo etérico. O corpo etérico atinge uma dimensão diferente daquilo que o animal ou o ser humano não evoluído tem. Né? Aquele que se esforça por realizar algo concreto, deverá, então, providenciar para os seus 4 corpos inferiores estejam preparados, harmonizados e instruídos no sentido de executar a atividade planejada com a autoridade da chama do coração, da presença do Eu Sou. Se isso for feito conscientemente e sistematicamente, e se os invólucros foram repetidas vezes convidados a colaborar com toda a sinceridade, então experimentamos imediatamente maior equilíbrio e tranquilidade nas ocasiões difíceis, assim como uma sensação de liberdade, de tensão e cansaço, seja qual for o anelo da emanação divina. Então, nós temos, então, a gente vê que tudo começa com a harmonização dos 4 corpos inferiores, que é justamente ligado à nossa personalidade. A harmonização dos 4 corpos superiores, os 4 corpos inferiores, ligados à nossa personalidade. Então, a gente fazendo essa harmonização, significa que nós o quê? Superamos as nossas limitações da personalidade, ou então vencemos a nós mesmos. A extraordinária pulsação das chamas da vida é a origem da entidade do ser criador. Ela pulsa incessantemente na respiração rítmica. Essa pulsação passa através do coração físico, mas não é totalmente transmitida à forma física. A divina respiração rítmica, que é impulsionada pela chama gêmea, contém em si mesma uma parte do plano divino, que deve manifestar-se através dessas 2 chamas de vida. E esse trabalho somente poderá ser efetuado em toda a sua plenitude quando os 2 raios, 2 polos, conscientemente formarem uma só chama, o verdadeiro condutor dessa respiração rítmica. Então, esses 2 planos, o quaternário e a tríade, devem estar em harmonia, para que justamente essa chama superior desça sobre nós, né? E nos faça entender as coisas superiores. Como sabemos, toda emanação de vida possui 7 corpos. Isso é básico, né? Toda emanação de vida possui sempre 7 corpos, que podem ser comparados aos 7 sons da escala musical e formam uma completa e perfeita expressão da música divina. O objetivo da pulsação rítmica da chama divina é expressar-se em perfeita harmonia e sincronismo através desses 7 corpos. Então, a chama divina deve descer através desses 7 corpos e projetar-se plenamente no mundo físico denso. E como eles estão em sintonia com a esfera da criação manifestada, cada um é especialmente enriquecido com a parte que lhe compete. Assim, por exemplo, o corpo do sentimento poderá irradiar um acorde musical, extraindo-o da pulsante chama divina, cujo timbre de harmonia é indispensável ao plano divino, a fim de aperfeiçoar a obra global da criação. Quando os 7 corpos estão em perfeita sintonia, desdobra-se com rapidez na mente do plano divino os 7 reinos da natureza, já que cada corpo é constituído pelo elemental a que pertence. Desta forma, é realizado o propósito da criação,
na atividade natural da emanação da vida. Então, a criação se manifesta justamente plenamente no mundo físico denso através da harmonização desses 7 corpos, né? E justamente o processo de iniciação, o processo de transformação interna. A partir do momento em que os 4 corpos inferiores separam-se da eterna harmonia do ser mais elevada, ocorre a distorção da pulsação rítmica da chama divina. Quer dizer, se esses 4 corpos não se mantiverem num processo vibratório adequado, há uma separação da chama divina. Então, é por isso que é necessário justamente essa eterna vigilância, essa constante vigilância, né? Reina, então, um constante estado de dissonância e desarmonia produzido pela desafinação da nota fundamental da emanação da vida. Este som, que trouxe uma nova qualificação, característica prejudicial, é enviado aos elementos da terra, ar, água e fogo. Com isso, fica explicada a causa do monstruoso caos existente no reino elemental. A falta do equilíbrio espiritual e a inquietação verificadas no ser externo dos homens. Então, aí se explica totalmente por quê que muitas vezes o homem se desequilibra e não e interrompe, por vezes, a sua caminhada para a espiritualidade, né? São canais discordantes e anormais, que emitem sons dissonantes. Portanto, para trazer a humanidade novamente ao estado de completa harmonia, é necessário, em primeiro lugar, atingir, por meio de um bom trabalho mútuo, os 7 corpos das emanações da vida. Então, veja bem como é importante todo esse conhecimento, né? Basicamente, é a estruturação, a harmonização dos nossos 7 corpos, fazendo a harmonização através de Antakarana dos 4 corpos inferiores, os 3 corpos superiores. Havendo essa harmonização desses 7 corpos, produz, então, a estrela de Salomão. Isso, de Salomão, que é a estrela do iniciado. Aí, então, o indivíduo torna-se um adepto, ou um ser iluminado, um ser super-humano. Um ser super-humano. Então, esse é todo o processo, o processo que nós entendemos, né? Então, através do processo do projeto de iniciação e do projeto do autoconhecimento. O aumento da capacidade vibratória dos nossos corpos, dos nossos corpos e perfis, os 7 predominantes na nossa constituição atual, e fazendo uma harmonização para que nós possamos nos ligar com a chama divina, com as mentes ascensionadas pelo universo, a fim de mantermos, então, uma ligação perfeita com os planos espirituais superiores. Só está mais uma continuidade através desse processo de iniciação, baseado justamente nesses conhecimentos que vêm do Antigo Egito. Não é coisa recente, isso vem lá do Antigo Egito, esses conhecimentos, né, através dos vários templos e assim por diante. Então, é assim que nós queríamos abordar mais um pouquinho desse assunto, e na semana que vem nós continuamos abordando esse assunto, nos levando a um conhecimento superior cada vez maior. Muito bem. Então, eu passo aqui a palavra ao nosso irmão, né? O nosso irmão, aqui está aparecendo Eduardo Nunes, né? Professor Walter, boa noite. Boa noite, nosso irmão Eduardo Nunes. Eu estou passando a palavra ao nosso irmão Eduardo Nunes aqui para a sequência da nossa atividade de hoje, né? Professor, você tocou assuntos interessantes, inspiradores, que o pessoal tem comentado aqui, né? E um dos primeiros símbolos que você comenta aqui é o Antakarana, né? Sim. E tem umas curiosidades interessantes sobre o Antakarana, Sim. Né? Pois não. Uma delas é, se você observar a imagem, ela sai de um cubo, né? Sim, sim. Esse cubo, você vê um 7 desenhado, e se você perceber que tem um 7, você vai perceber que tem 3 sets. Exatamente, é. Então, ele é um símbolo poderoso e benéfico, né? Exatamente. Tempos recuados, né? É um símbolo extraordinário. Um símbolo extraordinário. Você mostrou bem, viu? Então, muito professor, bem. O pessoal
O pessoal tem perguntado o seguinte, como ponte, né, como meio de transição de uma mente inferior para uma mente mais elevada, ou de um plano para outro, né, do quadrado para o triângulo, do manifestado para o imanifestado. O que você pode comentar mais sobre a Antakarana? Bom, a Antakarana é justamente essa ligação, né, do quaternário inferior com a tríade superior. E o nosso processo é justamente fazer essa união, né, a harmonização entre o quaternário e a tríade, né? O que Sim. significa? A harmonização da personalidade com a tríade superior. É isso? É tudo processo. Aí forma o símbolo da estrela de Salomão, né? Que é do adepto. Né? Esse é o destino de toda a humanidade é atingir a fase de adeptado nessa fase. É claro que não passa por aí, né? O ser humano torna um ser super-humano, depois subdivino e depois divino. A volta à casa do Pai. Né? A cruz de Salomão, você consegue desenhar a Antakarana no centro, viu? É Ah, uma sim. imagem que é possível você fazer o desenho geométrico, né? É possível, né? Tá certo. Agora, professor, você comenta sobre Apolônio de Tiana, e muitos dizem, né, que Apolônio de Tiana foi uma espécie de rival de Jesus Cristo, que os seguidores de Apolônio às vezes debatiam, né? Debatiam com os cristãos primeiros, né? De que entendiam que o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus era Apolônio e não Jesus Cristo. Tinha essas rivalidades, né? Você pode comentar mais a respeito aí de Apolônio de Olha, Tiana? essas rivalidades que acontecem são derivadas justamente da personalidade humana. Né? Justamente os seres superiores trazem o conhecimento, projetam na face da Terra, isso passa pela consciência humana, e a consciência humana provoca distúrbios nesse entendimento, né? E justamente formando as religiões. E cada religião puxa para os seus interesses e começa a promover, hipoteticamente, a rivalidade entre esses seres. Né? Então, mas não existe rivalidade entre os seres. Todos vêm com a mesma função, de trazer o conhecimento superior para a face da Terra. Todos vêm com a mesma função. Eles vêm do Pai Celestial, né? De Deus, né? E vem trazer o mesmo conhecimento. Só que na religião, nos seguidores, sempre ocorre essa diversidade de entendimento, por questões pessoais, questões de interesses de, 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 de sacerdotes e assim por diante, né? Então, mas isso não acontece, né? Todos os seres que vêm trazem esses conhecimentos para a face da Terra, eles vêm com o mesmo princípio cósmico de trazer esse conhecimento para a evolução da humanidade. Então, tudo vem da unidade, né? É tudo uno, né? Perfeito. Professor, antes de eu passar para o Catira, está aqui uma imagem da Arca da Aliança, uma Sim. imagem estilizada, tem a asa do querubim, tudo, né? Onde foi parar a verdadeira Arca da Aliança, professor? Pois é, a Arca da Aliança até hoje não se tem notícia de onde ela foi parar. O Império lá de Salomão foi invadido, né? O templo foi destruído e a Arca da Aliança simplesmente sumiu, não se sabe, até hoje. A gente vê os autores, os estudiosos, não se tem notícia da Arca da Aliança. Né? Agora é uma conclusão minha, né? O nosso mestre diz que arca vem de Agartha, né? Eu, pessoalmente, aquela Arca da Aliança é uma projeção de um arquétipo de Agartha, né? A verdadeira Arca da Aliança está em Agartha. Então ela foi transferida, foi recolhida. No meu entendimento, hein? Cada um pode tirar suas próprias conclusões. No meu entendimento, a Arca da Aliança foi recolhida para Agartha, né? Para unir-se ao seu protótipo na Agartha, né? Para E que não já que o houvesse. assunto, né? Já que o Hã? assunto é a Arca da Aliança, né? Qual a relação dos sons com a Arca e a Garta? É a pergunta de Bruna Figueiredo. Qual a relação dos sons? Ah, pô, são os 7 sons, né? Os 7 sons, tudo no universo, nosso universo manifestado, ou pelo menos, né? Que nós conhecemos, né? Se resume em 7 atividades, 7 projeções, né? Tudo é setenário, né? Então, a arca também tem relação com o 7, né? Tudo é setenário, né? Se a gente não pode agora aqui
analisar toda a questão do centenário, que teríamos que fazer uma palestra sobre esse assunto, né? Mas todo no nosso universo, pelo menos aqui no universo sistema solar, o processo evolutivo é centenário. E a gente vê isso na ciência, né? A ciência nos mostra isso, né? São 7 sons, são 7 dias da semana, 7 cores, tudo é 7, tudo é 7. A ciência não consegue explicar isso. Eu nunca vi uma explicação da ciência acadêmica, digo a ciência acadêmica. Eu nunca vi uma explicação da ciência acadêmica explicando o porquê do 7. Nunca vi. Eu nunca vi, na verdade. Mas a ciência iniciática explica que o 7 é justamente porque o processo evolutivo é centenário, faz parte da constituição específica do nosso universo, que é o nosso sistema solar. Pode ser que em outros sistemas a proporção seja diferente, a gente não sabe disso. Mas no nosso sistema solar, o processo é centenário. Aí, já que estão falando do 7, a Bruna Figueiredo emenda com mais uma pergunta. Professor, e os 7 globos da Blavatsky são sons também? Nosso globo seria nota Fá? Os 7 globos de Blavatsky são os 7 globos evolutivos, aquela cara que falava, com certeza, né? 7 globos, né? Uma ronda evolutiva faz-se através de 7 globos. É a mesma coisa, né? O processo evolutivo do processo evolutivo faz-se através de processos evolucionais e sempre através de 7 globos e através de 7 rondas. 7 globos e 7 rondas. Nós estamos submetidos a esse processo. Estamos todos submetidos a esse processo no nosso universo, nosso sistema solar, né? Então, isso evidentemente está ligado com as notas musicais. E a gente vê que o chakra umbilical está relacionado com a nota Fá, né? Exatamente. Exatamente. Bom, música, composição. E a Márcia de Lins, compositora, escreve: boa noite, querido primo Walter. E minha prima, uma grande pianista. Movimento evolutivo. Ana Cristina de Araújo menciona aqui que a dona Helena tanto falava. O que ela tanto falava? A vigilância dos sentidos. Exatamente, é isso que nós vimos hoje, né? Nós vimos através, se a pessoa falhar na vigilância dos sentidos, ela pode quebrar justamente esse processo evolutivo rumo a uma vibração superior, né? Então, momentaneamente, ou durante um certo período, que pode ser longo ou pequeno, ela fica afastada desse processo ascensional, né? Então, é muito importante a vigilância dos sentidos. O que é vigilância dos sentidos? Manter a vibração no estágio adequado para que haja uma perfeita correspondência entre a nossa consciência e a consciência dos seres iluminados, né? Isso é muito importante. Por isso que a dona Helena falava, vigilância dos sentidos é de uma enorme importância, é fundamental. Professor, passo para o Catira. Catira, boa noite. Boa noite, Eduardo, bem-vindo, boa noite, professor, a todos. Aproveitando a abordagem a respeito do pessoal comentando, a gente pede para que o pessoal deixe aí seu comentário, né, aqui no vídeo, aqui embaixo, na transmissão, coloque aí as suas perguntas, o seu questionamento, né? Todas as perguntas que são colocadas aqui no nosso canal são respondidas pelo professor e bem como trazidas aqui com uma abordagem e se você tem alguma pergunta, algum questionamento, você pode mandar aqui ao vivo agora ou pode deixar no vídeo que o professor irá respondê-lo no seu momento aí oportuno ou agora ou numa abordagem posterior, tá? Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, é importante para que você receba as notificações aqui de todas as atividades, além daquelas que nós temos aos sábados e terças-feiras, também alguma outra transmissão eventual em algum outro momento, em algum outro dia, né? A gente está sempre aqui a postos, sempre que tem alguma transmissão, alguma atividade de relevância, né, dentro do nosso tema, a gente transmite, então,
você será aí comunicado dessa atividade, estando inscrito e ativando o sininho das notificações. Lembrando que hoje é o programa de número 161, ou seja, temos aqui no canal 160 programas com atividades e temas relacionados à teosofia, à eubiose, a questões ligadas à iniciação, que para aqueles que têm interesse e a curiosidade, estejam procurando, né, esse assunto, o tema, ele ajuda, ele auxilia, ele dá o encaminhamento em vários sentidos, tanto na questão do conteúdo, como também na familiarização, para você se familiarizar com os termos, nos tópicos, nos temas, que basicamente são os assuntos que nós abordamos, né, principalmente nos graus, que a gente chama, né, nas aulas iniciais ali dos estudos da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, como assim são indicados aqui pelo professor como escola, né, de iniciação, temas que são abordados aqui como proposta, né, de conhecimento, de estudo à eubiose, todos os estudos feitos aqui com abordagem exclusiva do professor Walter. Então, temos aí 161 programas, ou seja, além de hoje, mais 160, bastante informação, é bem interessante. Então, para aqueles que estão começando, fica aí a dica, a proposta de estudo, vai ali na busca, você pode ir na sequência, tem separado também o tema, e ajuda bastante, né? Como o professor Walter colocou aí também no começo, a gente sempre dá como indicação a Sociedade Brasileira de Eubiose para aqueles que têm o interesse e estejam buscando, né? Hoje, mês de junho, estamos aí na metade do ano, ou seja, não tem uma turma iniciando, né? Assim, mas essas informações você obtém lá no site da Eubiose, entrando em contato com a própria instituição, e, independente de qualquer coisa, você pode ter acesso, vai estudando, vai vendo aqui os vídeos, vai se familiarizando, né, com o tema, que é interessante e ajuda bastante, vale a pena. Fica aí a nossa dica. E, para finalizar aqui, deixo aqui a minha pergunta para o professor, ainda nesse tema da Arca da Aliança, que é um tema interessante, você vê que ele gera bastante dúvidas, muitas perguntas, né? Para aqueles que ainda não têm o conhecimento, professor, exatamente o que é a Arca da Aliança, resumidamente, o que ela traz, o que ela trazia, o que ela trouxe, né? Na sua integralidade, na sua essência, em termos assim, de elementos, né? Na sua época e ainda nos dias atuais, o que a Arca da Aliança ela traz em termos assim de elementos, né? Que a gente, para aqueles que ainda não escutam falar da Arca da Aliança, mas ainda não tem muita ideia do que se trata exatamente. Veja bem, a Arca da Aliança foi justamente a arca, estava depositada num determinado templo, sempre num templo, no interior de um templo, e ninguém podia acessar esse templo, né? As pessoas, somente os sacerdotes de alta qualificação. Isso veio através de Moisés, e depois veio através dos outros reis, né, que sucederam, né? E evidentemente, a Arca da Aliança é um ponto de referência do ser humano na sua ligação com a divindade, né? A Arca da Aliança. Por isso que é a aliança, né? A arca que faz a aliança com a consciência superior. Mas o nosso mestre Henrique José de Souza, ele adiciona ainda mais um fato importante. Ele cita que a arca tem ligação com a Agartha, não é isso? A Agartha. Então, é claro que a gente pode imaginar, a gente pode prever que a Arca da Aliança, na verdade, é uma projeção agartina, né? Uma projeção de Agartha. Ela vem de um núcleo central agartino, né? Justamente para trazer esse ponto de referência espiritual para a humanidade a partir de Moisés, né? E a partir também
a Arca de Ísis também, né? Nós falamos a Arca de Ísis no Antigo Egito e assim por diante, né? Então, é muito importante esse estudo da Arca da Aliança, né? Mas sempre lembrando... Eu só queria fazer mais uma referência também. Aqui apareceu aqui, Arda Narisha, metade masculino e metade feminino, né? Então, eu vou fazer mais uma importante informação a respeito de Arda Narisha, né? Devemos dizer que no processo evolutivo nosso, nós já realizamos a existência, no plano evolucional, de 4 Kumaras. E o Arda Narisha é o 5º Kumara, Arda Narisha Kumara. Como é o 5º, a gente pode relacionar nós já podemos ter uma referência, né? Quando a gente fala assim, que o mundo está passando para a 5ª dimensão, justamente nós estamos transitando para um 5º plano vibracional, a Terra, né? Está transitando para um 5º estado vibracional, justamente está relacionado com o 5º Kumara, Arda Narisha Kumara, né? Essa é uma informação importante para todos aqueles que estão seguindo aqui o seu processo de iniciação. Mais alguma coisa? Vamos lá. Professor, vamos divulgar então aqui as nossas próximas lives. Tudo bem. Antes de você divulgar, deixa eu falar um oi. Oi, professor. Oi, tudo bem, minha irmãzinha? Um beijão para você, viu? Mentira. Parabéns, professor. Muito parabéns para você também. Tudo bem, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Professor, o Catira aí comentou longamente de 161 lives, né, do projeto Iniciação, e ainda tem as de terça, né, que é no sábado, o projeto Iniciação. Terça-feira tem mais ainda, né? Tem ainda as de terça, que são temas mais variados, né, mas que se complementa muito bem, né? E o que vai ter nessa terça-feira, 10 de junho? Precisamos conversar sobre isso, né? Vira-latas ou enriquecidos? O Brasil é o povo super miscigenado, com força ancestral, mas com a síndrome de vira-lata. Está na hora de despertar seu protagonismo na educação, na saúde, na espiritualidade e na política. Como fazer isso? Então, a terapeuta e pesquisadora Gil Tomé é a nossa convidada para terça-feira, 10 de junho, às 20h40, falar no Conexão 3005, na roda de conversa, sobre essa provocação importante aí. Vocês podem ver, né? O cachorro vira-lata, o cachorro caramelo aí todo simpático na nota de R$200, né? Temos que falar sobre isso, né? O Brasil apontado, né, como o país com a maior diversidade de DNA do planeta. Pesquisa aí falar em milhões de DNAs identificados, diversificados, né? Aí a gente está falando do caldeamento mesmo, né? Que o professor falou, que outros falaram. O caldeamento racial, junto a uma combinação de fatores geográficos, históricos e esperança de futuro, né? Ou construção de futuro, que o Brasil se caracteriza sobre isso, né? Então, esse sempre é o nosso... lembrando, não, Edu, sempre lembrando que a miscigenação ela fortalece a raça. Sim, a lógica. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que a miscigenação ela enfraquece. Não, ela fortalece. Isso a ciência nos indica. A miscigenação ela impede a manifestação dos genes recessivos. Né? Genes recessivos que provocam doenças e assim por diante. Tanto que, na história da humanidade, toda vez que um grupo se fecha, ele acaba gerando problemas das suas existenciais. Tanto que a lei humana entende isso. Tanto que é proibido casar irmãos. Não é verdade? Sim, exatamente. A lei humana, aqui em outros países, não permite o casamento entre irmãos. Porque, justamente, casamento entre irmãos possibilita a manifestação de genes recessivos e a produção de moléstias muito graves, né? É por isso que não pode se casar entre irmãos. A própria ciência já tem esse conhecimento. Eu acho significativo, professor, já que estamos falando de Bíblia, né? Salomão com a rainha de Sabá.
Porque imagina o fortalecimento do DNA, né? Exatamente. Duas raças bem diferentes, né? Bem diferentes. Se unindo, então isso foi importante aí no rastro histórico. A Rainha Sabara da raça negra, né? A Rainha Sabara da raça negra, né? Exato. Então você vê a raça negra com a raça judaica em união, então um fortalecimento do DNA importantíssimo. O próprio faraó, Amenófis IV, né? Qual é a esposa dele agora? Hã? Qual é o nome dela? Agora me escapou o nome dela. Que coisa. Nefertiti ou você está falando de Cleópatra? Nefertiti. Nefertiti descobriu-se que ela era da raça negra, né? Sim. Nefertiti era da raça negra, casada, era irmã, justamente era dupla masculino e feminino, né? Andrógeno com o Amenófis IV, né? E temos aqui, professor, a gente falou de música, né? Recital de músicas clássicas que vai acontecer em Santo André, no departamento da Eubiose, no dia 19 de julho, no sábado, das 17 às 18h30. Então, está aí o convite. Quem mais informações, né? No telefone 11 de São Paulo, né? 4438-8891. E o endereço do departamento de Santo André é Alameda São Caetano, número 60, no bairro Jardim, em Santo André. Então, esse é o evento do departamento de Santo André. Vai contar com Vitor Barrac, o Barrac, né? O cantor lírico, a Raquel Barrac, que é a pianista, e o Juliano Modolo, que é o violinista e pianista. Então, é um acontecimento de altíssimo nível, de muito bom gosto, e é presencial, claro, né? E gratuito. Vale a pena vocês conhecerem. E quem puder participar, passa por lá, que vai participar de uma tarde maravilhosa. Juliana, minha aluna no Manu, viu? Minha aluna no Manu. Nossa, eles são maravilhosos. A Juliana é maravilhosa. A Juliana é pianista e violinista. Põe o folder de novo, deixa eu só ver o negócio. Que dia que é? Dia 19. 19 de julho. Ah, tá. 19 de julho, depois que a gente já voltar de São Lourenço, tá. Porque o Vitor e a Raquel, eu vi ensaiando lá na fundação, e, nossa, eu comecei a chorar. E ele falou assim, você ficou chorando, Dani? Fiquei chorando, porque é muito lindo, gente. Se der, vá, participe. Eu gostaria de ir, mas acho que a gente vai estar em viagem. Mas é sensacional. E, gente, no dia 21 de junho, vai acontecer no Departamento de Santana a palestra pública A Gênese Hermética, com Walter Bitran. Então, é no Departamento de Santana, na Rua Conselheiro Saraiva, 538, que é próximo ao metrô Santana, zona norte de São Paulo. Então, é uma palestra aberta ao público, a entrada é gratuita, e nós também aqui pelo Conexão 3005 vamos transmitir ao vivo. E um pouquinho da sinopse, né? A Gênese Hermética, a narrativa da Gênese Universal, tendo como base os 7 princípios herméticos, traçando um panorama das 3 grandes epopeias cósmicas, a pré-gênese, a cosmogênese e a antropogênese, servindo também como demonstração do potencial construtivo de uma mente aprimorada pelo processo iniciático, portanto, em processo de conquistar o poder da mente abstrata, o seu impacto na vida prática e na conquista da verdadeira espiritualidade. Então, gente, não percam, dia 21 de junho, às 16 horas, no Departamento de Santana. Inscrições, quem quer mais informações, no telefone 11 29 25 0769. Esse telefone é a partir das 18 horas, né? Ou no WhatsApp 11 99 653 9000. Aproveitando que você está falando do Walter Bitran, hoje acho que, se não me engano, é aniversário dele. Então, parabéns ao Walter, que agora acho que é sacerdote do departamento. Meu aluno no Manu também. Na Moca, né, professor? Na Moca, é Walter Bitran. Agora acho que ele é sacerdote em Santana. Já batemos grandes papos. E, pessoal, fica aí o convite, óbvio, né? Para a edição 162, no próximo sábado, às 20h40. Projeto de iniciação. Vocês estão aí conhecendo, né? Revendo o professor Walter Teixeira de Andrade, o Gilberto Catira e o Carlos Antônio Nascimento, que hoje ficou com
bastante envolvida com as atividades do Departamento Santana, foi muito válido quem pôde conhecer, participar das atividades, né, do ensino online, o pessoal do ensino online foi conhecer o departamento, palestras interessantíssimas aconteceram nesta tarde, lá na Zona Norte de São Paulo. Hoje foi o primeiro da sequência que eles vão fazer? Foi o primeiro encontro dessa sequência. É um projeto do EAD para trazer o pessoal para os departamentos presenciais. Eu acho que eles vão para vários departamentos, né? Sim. Coordenados lá pela Elizabeth Ponzetto. Exato. E é isso, professor. Então, eu passo aí para você fazer as suas considerações. Não sei se o Catira tem algo antes das considerações finais do professor Walter. Temos uma outra perguntinha aqui da Bruna Figueiredo. Vou colocar aqui. Espera aí. Bruna Figueiredo está aqui, ó. Professor, se me permite uma última pergunta, alguma relação da Arca da Aliança, né? Da Arca da Aliança, Agartha e Vatan, citado no livro Arqueômetro. Ele não dá muito detalhes. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Pelo que eu me lembro, o Arqueômetro não entra na Arca da Aliança. Não sei, eu já li há vários anos, né? Não entra na Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança ela tem um sentido cósmico, né? Ela é música cósmica em si, né? Pela sua estrutura toda, né? Tudo é assim, né? Toda a estruturação das arcas, das igrejas, dos templos, tem toda aquela estruturação cósmica musical, né? 7 elementos, sete posições de formação, 7 componentes, né? Da estrutura evolutiva e assim por diante. É o que eu posso responder por enquanto. Né? Muito bom. A gente fala muito ainda, professor, sobre a questão da Arca da Aliança. Assim, dentro desse conceito que nós estamos abordando, a gente pode dizer, então, que a Arca da Aliança ela ainda existe e ela se mantém, vamos dizer, num plano espiritual, seria isso, um plano sutil. Ela permanece. Ela está numa dimensão espiritual. Claro que ela foi projetada de Agartha, como o nosso mestre falou, né? E lá tem o protótipo dela, né? Que é imperecível, né? A Arca da Aliança sumiu na face da Terra, né? Sumiu. Não tem, a ciência não consegue determinar, os historiadores, os arqueólogos não conseguiram determinar onde se encontra, né? Então, mas a gente pode imaginar que ela foi recolhida para Agartha, né? Pode ser isso, né? Ela foi recolhida para Agartha. Professor, só um lembrete importante, a Igreja da Etiópia afirma que a Arca da Aliança está com eles. Está com eles? Bom, aí... Mas está numa sala fechada, uma sala que não se permite absolutamente ninguém, exceto os altos sacerdotes da Igreja Etíope, a ter acesso àquela sala onde está guardada a Arca da Aliança. Inclusive, houve guerra civil, e essa igreja que está com a Arca da Aliança guardada, ela recebeu tiros, né? Tem marcas de tiros da guerra civil atingindo a igreja. Então, isso é só para sempre a gente lembrar como tesouros sagrados, ou pelo menos réplicas, ou alegando ou não, tesouros sagrados da história da humanidade, podem ser vítimas de guerras civis, de conflitos, e guerras entre povos, né? Então, fica aí nossa referência respeitosa a um local com uma relíquia tão sagrada, tão icônica, né, como a Arca da Aliança. Se está nos mundos internos, né, está protegida, né? Exatamente. Bom, sempre relembrando... Vai saber disso, né? Sempre relembrando da Arca de Noé também, né? Eu quero relembrar. O professor Henrique Souza diz que a Arca de Noé, na verdade, é relativa a Agartha. Né? Agartha, que justamente foi a manutenção da vida na Terra após o dilúvio Atlante, né? Então, aí está aí a chegada no Monte Ararat, né?
O Monte Ararat na Turquia, né? Exato, na fronteira aí com a Armênia, foi o tema que nós Armênia, no Monte comentamos, Ararat, né? onde a tradição diz que aportou Noé com a arca, né? Sim. Dá até pânico, imagina, descer a água e você vê um navio, uma arca, né? No topo dessas montanhas geladas, inclusive. Imagine quanta água tinha, né? Lembrando, Água tinha. lembrando que no filme Indiana Jones, a busca ali pela Arca da Aliança, o cenário se dá no Brasil, né? Muita gente não sabe, mas o filme Indiana Jones é todo inspirado aqui na Amazônia, na região amazônica, em especial no Mato Grosso, né? Então, Exato, pegou uma série de coisas tropicais, casos interessantes e adaptaram para outro cenário mais conhecido do mundo, né? Já que o interior do Mato Grosso é desconhecido da maioria da humanidade, né? então, tanto de mistério que traz aí a Arca da Aliança, né? Hernani Impressionante falou, a né? quantidade de opções, né? Mas é isso. Deixar no ambiente mais hollywoodiano, né? Professor Walter, suas considerações finais. Bom, eu só quero... Pode encerrar, então, encerrando, né? Sim, podemos Agradecer, encerrar. agradecer a todos, Gilberto Catira, Eduardo Nunes, né? A todos que estiveram presentes aqui, aos nossos irmãos que estiveram presentes aqui assistindo nosso encontro, e estaremos aqui de volta no sábado que vem. E então, para todos, luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.